Oi, iniciou. Pode começar. Obrigada. Então, sejam todas bem-vindas a esse momento. Meu nome é Catuza. A gente já tem conversado um pouquinho no curso lá pelo chat com alguns cursistas que eu acompanho, né? Eu sou psicóloga, atuo aqui no SEV, que é o Centro de Educação e Vivência aqui da Fundação, que tem o atendimento dos grupos de SP, SAI, Convivência e PROAL. E eu estou atuando esse ano no PROAL e no Convivência. Estou muito feliz de estar aqui, da gente poder ter esse momento de nos encontrar. Quem puder, fique à vontade, se quiser ligar a câmera, qualquer momento, poder conversar, fazer perguntas, que o momento é para isso, para a gente poder trocar mais informações sobre o curso e ouvir um pouquinho de vocês também, tá? Então, também vou me apresentar. Eu sou a Jéssica, sou fisioterapeuta, também aqui no SEV, né? Também já vi alguns nomezinhos conhecidos aí, de cursistas que eu acompanho. Estou bem feliz também de podermos, né, ter essa oportunidade dessa troca. E sintam-se à vontade, se alguém quiser fazer pergunta no chat também, né, Catuza? Pode ficar à vontade para fazer pergunta. Quem quiser levantar a mãozinha, ali tem uma função, que é só levantar a mãozinha para falar também. E é isso, eu espero que seja um momento bem rico, né? Para que a gente tenha várias trocas e seja bem aproveitado por todos, né? Os conhecimentos para a prática de vocês, assim como eu espero que os materiais do curso também estejam sendo, né? Isso. Acho que é interessante da gente ver quem que está participando, que tem algumas que estão com o login da APAI, né? Se vocês puderem só dizer para a gente o nome ou de onde estão falando, para a gente saber quem está participando. E essa nossa live, esse nosso momento, ele está sendo gravado para que a gente possa disponibilizar para que aqueles cursistas que estão ou em horário de trabalho ou que não conseguiram nesse momento, poderem assistir depois também, tá? A gente tem, então, a Débora, que é da PAI de Rio do Campo. Deixa eu ver quem mais aqui no chat. A PAI de São Marinho, quem está aí na PAI? São Marinho. Eu vi que lá no fórum de apresentação, algumas de vocês se apresentaram, né? Que atuavam na PAI, mas eu não lembro de todos. A gente tem a Marinete Jussen, que é da PAI de Pinhalzinho. Pinhalzinho é quase minha conterrânea, sou lá do oeste, lá pertinho da minha cidade. E a Epigênia, Vanderleia, Alzira e Adriana da PAI de São Martinho. É uma galerinha ali que está assistindo com a gente. Que bom. Fiquem bem à vontade, tá? Se ficarem com alguma dúvida ou se já quiserem trouxer algum comentário, só interromper. A gente pensou em estar passando para vocês alguns pontos que a gente achou bem importantes sobre o curso, né? E aí também a gente vai trazer algumas questões que lá no momento da atividade geraram dúvidas, né? A gente vai repassar e aí vocês podem a qualquer momento tirar as dúvidas de vocês ou trazerem comentários, ok? Eu vou começar falando um pouquinho, então, sobre o PDI, que é esse nosso grande objetivo desse curso, né? A gente sabe que ele já vem sendo discutido há muito tempo dentro da educação especial, né? Ele é utilizado em outros locais também, né? Nas redes regulares é usado, em locais de saúde o pessoal também usa como plano terapêutico. Então, esse documento do PDI, ele já teve vários nomes, né? Conforme ele foi se desenvolvendo, a nomenclatura também foi mudando. Talvez vocês o tenham conhecido como PAI, né? Plano de Atendimento Individual, ou como PEI, Plano de Ensino Individual. E qual foi a importância dessa mudança para a nomenclatura do PDI para desenvolvimento individual? É o fato da gente entender
aquele sujeito que a gente está atendendo, o nosso educando, como uma pessoa que está em constante desenvolvimento, né? Muitas vezes, quando a gente está dentro da educação especial, tem alguns olhares que pensam que aquela pessoa não vai conseguir evoluir em nada, né? Ou no momento onde ela está, ela vai ficar estagnada e a gente não vai ter ganhos. E a gente gosta de olhar para o nosso educando de uma outra forma, como uma pessoa que o próprio processo biológico de mudança de idade já vai acarretar mudanças, né? Então, se a gente recebe um educando lá no SPE de 6, 8 anos, quando ele ir para o SAI ou para o convivência, ele vai ter mudanças que vão acontecer pela própria questão biológica, né? Então, essa ideia de desenvolvimento é isso, é acompanhar esse indivíduo ao longo da sua vida. Por isso que o PDI é um documento tão importante, porque ele vai nos falar daquele indivíduo. A gente atende normalmente por turmas, né? Então, são vários educandos na mesma sala. A gente tem um projeto, a gente tem uma atividade que muitas vezes a gente tenta trabalhar de uma forma unificada com todos, mas a gente tem que ter um olhar específico para cada um dos nossos educandos, porque eles são muito diferenciados, cada um tem a sua especificidade, né? Então, às vezes, a mesma atividade vai sim contemplar todos, mas cada um dentro da sua área, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de pensar naquele indivíduo, o que vai ser importante para ele. Oi, Fabiana, bem-vinda. A gente já está começando falando um pouquinho, tá? Mas fique bem à vontade se quiseres trazer alguma dúvida, tá bem? Olá, tudo bem? Tudo certo, só tá frio, né? Não sei aí onde vocês estão, mas aqui tá gelado. Tá muito frio, meu Deus. Tudo bom, Fabiana? Tudo bem, você? Tudo certo. Então, eu estava falando sobre o PDI, né? Que ele é um documento que já passou por várias mudanças. Quem já está há mais tempo ali na educação especial já ouviu, às vezes, muitos outros nomes para o PDI, mas que ele é muito importante de ele ser algo que acompanhe o desenvolvimento desse educando ao longo da sua vida, né? Que a gente possa ter um olhar e ele fazer um planejamento, né? O que é PDI, afinal de contas? É isso, é um documento onde a gente vai pôr o nosso planejamento, o que eu quero oportunizar para esse educando ao longo desse ano, desse semestre, né? E o que eu quero que ele aprenda, né? O que eu quero que ele se desenvolva. Então, o PDI é todo voltado para aquele educando. Aqui a gente trabalha com uma equipe multi, né? Então, a gente tem físio, psicólogo, TO, fono, os professores, a pedagogia, e toda a equipe, não sei, eu sei que cada CAESP tem uma realidade diferente, né? Às vezes não tem todos esses profissionais, mas normalmente tem mais de uma área junto, né? Então, a gente entende que o PDI ele é um documento de toda a equipe, né? Porque não é só o professor, no momento que está na sala, que vai tentar desenvolver aquelas habilidades do educando. Pelo contrário, é a equipe como um todo que vai colaborar para estar desenvolvendo esse educando, né? E aí, se o professor tiver um objetivo e eu, enquanto psicólogo, tiver um outro objetivo que seja contrário ou totalmente diferente, como é que a gente vai trabalhar junto? O educando é o mesmo, né? Então, quando a gente une forças, quando a gente tem esse objetivo em comum, a gente consegue muito mais ganhos, porque aí a gente foca numa ação e aí depois a gente parte para outras, né? Então, é importante da gente pensar assim, que o PDI, ele é de toda a equipe tem que estar participando, desde a construção, desde a intervenção lá em sala, ou com aquele educando, e que a gente não fique muito preso a ele também. Por mais que ele seja objetivo, a gente tem que ir analisando se o educando mudou, se a gente percebeu que aquela realidade não condiz mais, ele tem que estar em constante transformação. Ele não pode ser algo rígido, né? Eu não posso elencar um objetivo para o meu educando e ficar a vida toda do educando trabalhando aquilo, né? A gente tem que olhar aquilo com cuidado, ver se cabe para aquele educando, se a gente mantém, se a gente muda. E assim, durante muito tempo, pelo menos aqui na Fundação, a gente já teve outros modelos de PDI, né?
em que a gente colocava lá o que a gente entendia, o que a gente observava no educando, que precisava ser melhorado. Mas esse entendimento, ele era muito na base do achismo, né? Eu observei isso, eu acho que isso é importante para o educando. Mas será que lá na casa do educando aquilo realmente é importante? Será que para aquele educando, aquele comportamento vai fazer alguma diferença ou não? E qual comportamento escolher? Às vezes a gente tinha vários, né? Se a gente colocava todos, a gente não alcançava nenhum. Chegava final do ano e a gente não sabia dizer o que de fato aquele educando teve de ganho ou não. Então, a nossa intenção com o PDI é deixar ele mais amaradinho possível para a gente ter essa observação do que ele teve de ganho ou não, de avanço, para que todos participem. Certo? Até aí, tudo bem? Tudo certo, então? Catiusa, esse PDI na nossa escola, até eu comecei a fazer o curso, quando passado a gente já teve o curso da fundação, né? Que foi lá a capacitação. Só que ela ainda está deixando muita brecha, assim, ainda tem muita dúvida. Eu já entendi, claro, que tem o estudo de caso, que a gente vai trabalhar em um único grupo, mas ainda assim parece que ainda não fechou, a gente não conseguiu entender bem ainda. Até eu digo lá na escola que a gente precisava, acho que, de um passo a passo, para a gente, parece que conseguir mesmo, tá, a gente vai se adequar à nossa realidade da nossa escola, mas para a gente entender, para daí adequar. Sim. Porque lendo o material ajuda bastante, mas mesmo assim parece que teria que ter um passo a passo para a gente seguir. Um vídeo, alguma coisa assim, eu não sei. Na prática, fazendo, né, ele é muito mais autoexplicativo, né? Quando a gente senta para elaborar um PDI, eu acho que ele fica muito mais... A gente consegue, juntos, né, ter mais uma noção do que ele é. Não sei se a Catuza concorda comigo, mas eu acho que na prática, quando a gente senta, pega lá a ficha, pega o Vineland, né, que no caso aqui a gente vai falar mais à frente do instrumento padronizado, mas quando a gente pega aquelas informações, olha, e passa para aquela ficha lá do nosso plano, eu acho que ele fica muito mais explicativo mesmo. Eu acredito que para nós a única coisa que está faltando, eu fazendo o curso, já o segundo curso, eu vejo que seria bem isso, só aprender a colocar lá. Porque a gente faz o planejamento, a gente faz o estudo de casa, a gente senta para ver o que atingiu, o que não atingiu, tudo isso é feito na escola. O que está faltando é o colocar no papel, parece que ainda nós não se adequamos a colocar no papel. Sim. É que é difícil mesmo, Fabiane, acho que é uma realidade que a gente enfrentou aqui também. Uma é a questão de organização de agenda, né? De organizar um horário para ser feito isso, porque a gente tem uma dinâmica muito difícil dentro de um CAESP, né? São vários atendimentos, vários educandos. Então, o primeiro passo que eu acho muito importante é vocês destinar um horário para isso, né? A fundação, às vezes, faz assessoria nos locais. Então, talvez conversar ali com a tua coordenadora. Tu estás numa PAI, é isso? Isso, uma PAI. A PAI de Bom Retiro. Bom Retiro. Conversar com a tua coordenadora, porque eles podem entrar em contato com a fundação e pedir uma assessoria, que aí vai uma equipe até ali, ou vocês vêm até aqui, e aí a gente pode tratar da realidade de cada local. Que a gente também não consegue dar um passo a passo, sendo que cada CAESP tem uma realidade diferente. Eu não posso propor que vocês sentem semanalmente se eu não sei se vai dar, ou que o psicólogo participe da reunião e aplique o Vineland, se nem sei se tem psicólogo. Eu ia falar isso agora, né, porque dependendo de cada CAESP tem uma equipe, né, multiprofissional. Aqui a gente tem equipe multi. Ótimo. A gente só está com agora, mas já foi contratada a Fono e a TO, que vai começar. Então seria interessante... Essa demanda, né, a troca de técnico, né, o professor é mais então fixo, seria interessante também o horário... Cada vez que troca, tu tem que começar de novo. Sim.
é muito importante se ter coisas da instituição mesmo. Aqui no SEV a gente tem essa troca também, tá? A gente tem muitos processos seletivos aqui com prazo determinado, então todo ano troca. Mas aí é legal que seja uma política da instituição, do local, né? Aqui a gente trabalha dessa forma. Esse é o modelo, vamos construir a partir daqui. E que nem a Jéssica falou, tem que começar. O começo é assim mesmo, às vezes não vai sair perfeito, vai ser difícil, mas marcar um horário e fazer o primeiro. Marcar um dia e fazer o primeiro PDI e ir fazendo conforme é possível. A gente, mobilizar a equipe, né? Isso. A gente, na nossa realidade, a gente também não conseguiu fazer todos os PDIs desse ano ainda. A gente ainda está nesse processo de fazer, em função de demandas, de outras situações, e de que são muitos educandos, né? Mas a partir Vocês fazem o PDI por anual ou vocês fazem mensal? Como é que é? É Ele porque é a gente anual. limitou anual, só que dentro tu vai revendo, né, o que alcançou, o que não alcançou, e ou adaptando ou tirando. E eu também tinha outra dúvida que eu li sobre aquele Vinelândia. Eu não conhecia. Eu ainda não conheço, e não conheço, porque eu não tive tempo de pesquisar. Ele existe em PDF para, tipo, baixar, para a gente dar uma olhada, como é que funciona? A gente já vai falar sobre ele. Ele tem que ser comprado. Ele é um teste. Mas aí acho que a Jéssica vai explicar um pouquinho sobre a diferença do PDI e esse Vineland, e aí depois eu mostro ele um pouquinho para vocês verem, tá bom? Aí eu falo um pouquinho mais, pode ser? Pode. Então tá, né? Então, dando continuidade ao que a Catuza estava falando um pouquinho, quando a gente fala em PDI, como o próprio nome diz, né? O PDI ele é um plano, ele é um documento que é através dele que a gente vai conseguir que todas as intervenções da equipe multiprofissional sejam orientadas numa ação só, né? Então, eu vi que muitas pessoas ali durante a realização das tarefas tiveram um pouco de dificuldade nessa questão, né? Quando a gente perguntava qual que é a importância do instrumento padronizado, né? Fala um pouco do PDI. O PDI, a gente não pode confundir o PDI com o instrumento padronizado. O instrumento padronizado vai ser, então, uma avaliação, né? Que aqui a Catuza vai falar mais à frente, a gente utiliza o Vineland, mas pode ser um outro questionário, outro instrumento, que a gente avalia o educando. E com as informações que a gente obtém desse instrumento padronizado, é que então a gente vai elaborar o PDI, né? O Plano de Desenvolvimento Individual. Então aqui a gente usa o Vineland, mas, né, eu vi também ali durante as tarefas que existem, né, que nos outros CAESPs vocês usam outros instrumentos padronizados. E o que é importante, a gente não confundir o PDI com o instrumento padronizado. Então, existem outros instrumentos padronizados, como eu falei também, e eles que vão nos dar o suporte, né, a partir das informações que a gente retira das avaliações, que a gente vai elaborar esse PDI. Além disso, né, o que mais que eu também senti que às vezes que vocês, né, tiveram um pouco de dificuldade ali na hora de elaborar os objetivos intermediários, né? Quando a gente for escolher o comportamento-alvo e os objetivos intermediários, a gente tem que pensar em todo o caso do nosso educando, né? Então, a gente tem que pensar que para o educando, a gente não pode nem elencar objetivos intermediários que estarão muito além, né? Que ele não é uma realidade para ele. Então, mais lá para frente eu vou falar também dos objetivos intermediários e do comportamento-alvo. Mas a gente tem que pensar na realidade do educando. Então, a gente tem que pensar, a gente não pode subestimar o educando, então a gente tem que acreditar nas suas potencialidades, mas a gente também não pode elencar, né, objetivos intermediários que estarão muito além dele, né? Então, a gente tem que sempre estar atentos a essas questões na hora de eleger tanto o comportamento-alvo quanto os objetivos intermediários. E quais seriam, né, as diferenças entre os objetivos que eu falei ali, entre os objetivos intermediários, que também foi outra coisa que vocês
tiveram bastante dificuldade de diferenciar os objetivos intermediários e as estratégias, né, Catuza? A gente teve, vocês também tiveram bastante dificuldade nisso. Eu até peço que se alguém tenha mais alguma colocação agora, alguma dúvida, pode perguntar, não tem problema. Porque isso é uma coisa que a Catuza está de prova que lá quando a gente começa a fazer o Vineland, a gente sempre fica, pensei em tal coisa. Mas tal coisa não é objetivo, porque não é uma ação. O objetivo intermediário, ele é uma ação. Ele é algo que eu vou conseguir observar no educando. E eu não posso confundir com estratégia. Estratégia é o que eu vou usar para esse educando atingir o objetivo intermediário. Então, eu vi que isso também gerou bastante dúvida. Eu não sei se a minha câmera está aparecendo ainda. Está com a imagem travada, Jéssica, mas a gente consegue te ouvir. Consegue me ouvir? Sim. Tá, é que a internet está um pouquinho devagar, mas vai dar umas falhadinhas, mas vai. Então, tá bom. Então, como eu falei ali, né, quando a gente for pensar em objetivos intermediários e comportamento-alvo, nós temos que estar atentos às potencialidades do educando. Então, vou dar um exemplo. Não sei se tu tem um exemplo aí para botar na tela para a gente. Ô, Jéssica, será que a gente não apresenta primeiro um pouquinho do Vineland para elas e aí depois a gente vê dessa parte dos objetivos? Pode ser. Pode ser? Porque aí eu acho que uma coisa vai juntando com a outra depois. Daí elas vão... Pode ser? Pode. Eu vou mostrar para vocês, então, esse Vineland. Que até o nome é difícil da gente falar, né? Mas ele em si não é tão difícil assim da gente conhecer. Como a Jéssica falou, existem vários outros instrumentos, tá? O Vineland é o que a gente estudou e acredita que para nossa realidade é o que mais é interessante, tá? Mas cada CAESP pode estar pensando no seu e também tem que ver a possibilidade, porque como foi falado, ele é um instrumento que ele é comprado, né? Os instrumentos padronizados, o que são, na verdade? São testes que foram feitos estudos, que teve alguns autores que desenvolveram, fizeram vários estudos e ele se tornou um teste que a gente compra, né? Os testes mais conhecidos são da psicologia, né? Às vezes, na educação, aquele teste, por exemplo, do VISC, para ver da questão do QI, da intelectualidade, tem o VAS para ver outras questões. A fisioterapia também tem vários testes para avaliar, né? Então, esse Vineland é como se fosse um teste, ó. E ele tem 3 modelos, 3 questionários. A gente vai preenchendo e respondendo as questões, tá? Depois eu vou projetar um aqui na tela para vocês verem um pouquinho melhor depois, tá? E como ele é um instrumento que ele é comprado, a gente não encontra ele disponível assim na internet, né? A gente precisa comprar ele e depois a gente consegue fazer um curso para se capacitar. Ele não é exclusivo do psicólogo. Essa é uma das vantagens que a gente escolheu ele. Ele pode ser aplicado por qualquer profissional, desde que esse profissional o estude, né? Faça o curso, entenda como usar. Então, os próprios professores, a coordenação, outros profissionais da equipe multi podem estar utilizando ele. Ele não tem restrição de quem vai usar, mas é bem importante que a pessoa que for usar faça o curso para conhecer bem esse instrumento, né? E ele vem em 3 versões, né? Que aí seria essa azulzinha, que é para entrevista. Que aí eu entrevistaria alguém, por exemplo, vou entrevistar o professor que atende aquele educando e coletar informações sobre aquele educando. Ou então esse vermelhinho, que é para os pais, né? E aí eu entrevisto os pais sobre as questões dos educandos. E esse aqui que é exclusivo do professor, que aí o professor pode responder sozinho sobre o que ele entende dos educandos, né? Esse aqui o pai também pode responder sozinho se quiser, se tiver condições, eles podem responder, tá? Eles têm a versão mais completa, que a gente fala, que ele é mais grandinho. Vou projetar aqui na tela para vocês terem uma ideiazinha de como que ele é, tá?
por que que a gente escolheu esse Vineland, tá? Porque ele é o único instrumento no Brasil que avalia de 0 a 90 anos de idade. Todos os outros instrumentos, eles são de faixas etárias normalmente de crianças, né? Então, nessa faixa etária de crianças se tem muitos, mas de adultos e idosos não se tem no Brasil algum outro padronizado. Então, como no CAESP a gente atende dos 6 anos até os 90, até a velhice, ele foi um dos instrumentos que a gente encontrou para atender toda a nossa demanda, né? Então, ele serviria para todos os grupos. E ele mede o comportamento adaptativo. O que é isso, né? Comportamento adaptativo é a capacidade daquele indivíduo ter as suas atividades do dia a dia e conviver na sociedade, né? Então, vai desde atividade de vida diária, de escovar os dentes, ir no banheiro, desde questões pessoais, como coordenação motora, questão de entendimento, de compreensão das coisas, questão de memória, de linguagem, até questões de socialização, como ele interage com outras pessoas. Então, são todas aquelas habilidades e capacidades que uma pessoa precisa ter para conseguir se desenvolver. Ele vai medir tudo que uma pessoa neurotípica deveria ter. O que isso significa? Que é óbvio que os nossos educandos não vão poder pontuar ele. Se pontuar todo, tem alguma coisa errada aí, né? Então, ele vai medir o padrão e ele vai nos dar depois um número que diz para a gente ver onde que essa pessoa estaria, né, no seu desenvolvimento. Mas muito mais do que a gente ter essa medida, a gente utiliza ele mais para o PDI. Então, a gente não fica preso no resultado do Vineland dos números, né? A gente não faz essa correção e pontuação. O que a gente utiliza são as situações que ele traz e seriam quais comportamentos esse indivíduo tem que ter para estar tendo autonomia, independência consigo mesmo, tendo socialização e poder estar convivendo, né, com a nossa sociedade, com essas coisas importantes. Então, quando a gente vai montar o nosso PDI, a gente utiliza ele para eles nos dizer quais são essas habilidades importantes, né? Afinal, o que a gente põe lá no PDI, o que a gente quer que o educando desenvolva. E o Vineland vai nos dar uma medida do que todo indivíduo tem que ter desenvolvido para ter um bom convívio. Então, é isso que a gente utiliza ele para nos embasar, para a gente colocar lá no PDI, algo que já foi padronizado, estudado. Então, todos os indivíduos precisam daquelas habilidades. E aí a gente vai colocar elas lá no PDI. Quando o educando não consegue alguma delas, vai ser essa que a Jéssica falou do nosso comportamento-alvo, vai ser essa questão que ele não conseguiu para a gente poder estar auxiliando ele. E eu acho que é interessante também a gente reforçar, Catuza, que essa importância, né, ali como a Fabiana deu de exemplo, porque todo ano entram funcionários novos e é difícil padronizar. Então, eu acho que essa questão do Vineland ou de qualquer instrumento padronizado, que tenha estudos, né, que foram estudiosos, que produziram, ele ajuda com que qualquer profissional que entre naquele CAESP ou naquela escola, que eles falem a mesma língua, né? Então, isso é muito interessante, assim, da gente reforçar. Eu acho que é aí que a gente vê a real importância desse instrumento padronizado. É que ele é realmente uma linguagem universal. Então, independente do profissional que estiver entrando, né? Ele estiver somando a esse CAESP, ele se apropriando desse instrumento, ele vai conseguir falar a mesma língua que os outros profissionais e vai entender aquele PDI. E isso ajuda muito quando a gente tem essa rotatividade tão grande, né? Porque aí, às vezes, o professor sai, no outro ano o professor tem que, do zero, saber se o educando fazia ou não fazia aquela atividade. Com essas respostas do Vineland, a gente vai ter anotado o que ele faz e o que ele não faz, né? Eu vou dar uma passadinha aqui para vocês verem esse vermelhinho, tá? O verde de professores
é só até 21 anos de idade, porque é a idade escolar que eles consideram. Então, aqui no SEV, a gente aplica o verde no SPE e esse vermelhinho aqui no SAI Convivência. Aí tem os dados da pessoa aqui. Aqui ele... Ops! Não sei, aqui. Acho que ele só sair da transmissão, só um pouquinho. Aí, voltou, né? Tá no vermelhinho ainda. Deixa eu ver qual que é a aba que saiu, então. Eu vou parar e vou passar de novo. Aqui. Isso. E aí ele tem as áreas, ele é separado. A gente sabe que a pessoa funciona como um todo, né? Mas ele separou em áreas para facilitar, para ter uma didática melhor da gente entender, né? Então, ele vai medir a comunicação dos indivíduos. Aí, dentro da comunicação, tem questões sobre o ouvir e entender, né? Se aquele educando olha para a gente quando ouve sua voz, se ele olha para você quando você acena, olha para a pessoa quando chama pelo nome. E aí, a gente vai marcando. Se ele faz sempre, é o 2. Se ele faz, às vezes, é o 1. E se ele nunca faz, é o 0. E assim são as outras áreas, ó. A área da fala, ainda na comunicação. A gente sabe que a gente tem muitos educandos que não usam a fala, né, para se expressar, mas aí tem os gestos, tem as outras formas de comunicação, né? A leitura e escrita é uma área que a gente praticamente não usa, mas a gente preenche igual, só que aí lá no nosso PDI muitas vezes não é o nosso foco de atuação, então a gente não utiliza, né? Aí tem atividades de vida diária, né? Cuidando de si. Ele abre a boca quando está sendo alimentado, toma bebida em uma garrafa ou não. E é bem importante que a gente pense assim, que não é aquilo que o educando tem capacidade de fazer, ou aquilo que ele faz só quando eu peço, mas é aquilo que ele faz ou não. Por isso que lá no PDI, isso pode ser algo de ser ensinado, porque a gente vai entender que ele tem a capacidade de fazer essa ação, né? Depois tem cuidando da casa, se ele é cuidadoso quando está próximo de coisas que possam queimar, de coisas afiadas, se ele limpa superfícies. Então, são várias áreas, e aí ele é bem extenso, mas ele também vai nos dar um panorama bem grande do educando. E depois que a gente pega o jeitinho, ele vai rapidinho de fazer. Como que é em comunidade? Se ele fala com alguém que conhece, se ele conta objetos. E também quando a gente for transferir lá para o PDI, né, que a gente for elencar o comportamento-alvo, é interessante também não pensar só na capacidade, mas também nas limitações, né? O porquê que aquele educando não faz aquilo, né? Será que ele tem alguma limitação que realmente, né, ele não vai conseguir fazer aquilo, então não vai alcançar, né? Não tem capacidade, então acho que é interessante. E também se é funcional para ele, né, Catuza? Acho que além da capacidade, potencialidade, limitações, a gente também internalizar a questão de funcionalidade, né, na hora de elencar. Isso que a Jéssica falou é muito importante, porque a gente utiliza o Vineland para o PDI, mas a gente também está sempre junto com o currículo funcional natural. Eu imagino que você já tem um conhecimento sobre o que seja, né, esse currículo funcional natural, mas é a questão da gente estar trabalhando com o educando naquilo que é útil para a vida dele, dentro de um contexto natural, né? Então, a gente tem que ver que se a habilidade que está apontada aqui, para a realidade, para a idade daquele educando, vai ser algo importante e de que forma que a gente vai desenvolver isso. E nem a Jéssica falou, aqui vai aparecer, ó, tenta alcançar um brinquedo ou objeto. Mas se o meu educando tem alguma paralisia, alguma questão na mão, que ele não tem a movimentação da mão.
ele não teria condições de estar desenvolvendo essa habilidade. Então, a gente não vai colocar essa habilidade lá no PDI. Então, a gente responde a Vineland, e depois vai lá para o nosso PDI. Se o educando pontuou aqui um 0, esse aqui seria um objetivo do PDI. Mas conhecendo o meu educando, sabendo que ele tem essa limitação física, eu não vou colocar isso no PDI dele, porque isso não cabe para ele, não é importante para que ele desenvolva, né? Vou dar outro exemplo aqui que acontece muito nos PDIs daqui, né? Eu sou responsável pelo Convivência, pelo SPE. Quando aparece muito nos PDIs do Convivência o pintar dentro de um círculo, né, Catuza? E a gente sempre entra nessa questão. Mas para um educando do Convivência, será que pintar dentro de um círculo é um objetivo para ele agora? É um comportamento-alvo, né? Que eu preciso elencar e traçar objetivos para isso ainda, né? Então, isso é um exemplo bem comum aqui. A gente sempre reflete sobre. Isso. Então, só vou repetir para ver se ficou bem claro. Como é que a gente faz na prática, então? A gente pega esse questionário, que é esse vermelhinho. O professor que já conhece o educando vai responder para mim. Então, sento eu e o professor e a gente responde essas questões. Aí, o primeiro campo lá no meu PDI está comunicação, né? Lá na fala, o primeiro número 1 ou número 0 que o educando colocou nas perguntas vai ser o meu objetivo para o PDI, tá? Eu vou colocar um PDI aqui para vocês terem uma ideia de como que é feito. Lembrando, por que a gente vai na ordem de primeiro para trás? Por quê? Porque o Vineland, ele foi desenvolvido respeitando o desenvolvimento da pessoa, né? Então, eu vou aqui na coordenação, que é mais fácil da gente entender. Senta-se por pelo menos 1 minuto, com as costas apoiadas. Depois, senta-se sem apoio das costas. E aí, ele vai aumentando a dificuldade, se ele fica de pé, se ele caminha. Então, assim, ele tem uma ordem daquilo que vem primeiro no neurodesenvolvimento. Por isso que a gente vai mais ou menos seguindo essa ordem de pegar o primeiro comportamento. Se for útil, a gente fica com ele. Se não for útil, ou se não condizer com a idade do nosso educando, a gente pula para o próximo, né? Então, a gente vai descendo conforme aparece. Então, sempre olhar os comportamentos que assinalamos 1 ou 0, né, Catuza? Nunca ou às vezes. Aí, daí, a gente vai vendo, cabe ao meu educando? Cabe. Então, vou elencar esse. Não cabe. Vou para o próximo. Isso. E aí, que nem a Jéssica estava falando, aqui no domínio lá das AVDs, o comportamento aí que estava marcado que o educando não fazia era limpar superfícies quando necessário. E aí, esses foram os objetivos intermediários que a gente colocou. Quer falar um pouquinho deles, Jéssica? Posso falar. Então, os objetivos intermediários, eles são ações, eles são etapas que o educando, né, vai realizar. Então, é uma ação observável. Então, muitas pessoas botaram, né, durante a tarefa, questões relacionadas à estratégia e não à ação. Então, até dá para perceber que quando a gente escreve um objetivo intermediário, a gente sempre utiliza um verbo. Então, por exemplo, limpar superfícies, né? Ou ter iniciativa para limpar superfícies. Então, essa etapa, essa pequena ação, é uma ação que eu vou avaliar se o educando fez ou não, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano. E são pequenas etapas que vão ajudar o educando a realizar aquela ação maior, que é o nosso comportamento-alvo. Então, os objetivos, normalmente a gente até bota em etapas gradativas. Então, eu vou dar outro exemplo, contar 5 objetos, contar 10 objetos, né? Então, às vezes a gente bota lá nos objetivos. Vamos dizer que o comportamento-alvo é contar 10 objetos.
Então, quais seriam os objetivos intermediários, né? Se o comportamento-alvo contar 10 objetos, objetivos intermediários podem começar com menos objetos. Então, por exemplo, contar 2 objetos. Então, é uma pequena etapa que o educando vai passar, uma pequena ação que ele vai ter que realizar para atingir aquela ação maior. Então, é mais ou menos isso. Vou dar outro exemplo aqui. Vamos dizer que nós temos um educando cadeirante, que ele tem dificuldades tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores. E o nosso comportamento-alvo é ele utilizar o banheiro, vamos dizer assim. Então, a gente vai, para traçar os objetivos intermediários, nós vamos ter que pensar em todo o contexto daquele educando e que ações, né, que ele vai conseguir realizar, que vão ajudar ele a, de fato, utilizar o banheiro. Então, deslocar-se até o banheiro é uma pequena ação que vai ajudar ele a utilizar o banheiro. Então, nesse sentido. E só depois que a gente traça os objetivos intermediários, né, que a gente senta lá para elaborar o PDI com toda a equipe multiprofissional, né, então, nós aqui dividimos pelos domínios da Vineland, né, então nós vamos ter as habilidades motoras, que normalmente eu fiz e contribuo mais, nós vamos ter mais as comportamentais, que normalmente a Catuza contribui mais, mas toda a equipe se mobiliza, né, pensando sempre no contexto e na funcionalidade daquele educando, para elaborar esse documento. Então, todos esses profissionais, quando eles forem atender aquele educando, eles, independente da intervenção que eles forem realizar, eles vão estar pensando sempre naquele objetivo do PDI, naquele objetivo intermediário daquele PDI. Então, as estratégias que cada profissional vai usar, isso é depois. Então, isso não vai no PDI, né? Isso, cada profissional vai adotar a sua estratégia. Então, eu vi que muitos botaram lá na tarefa, utilizar pista visual, deixa eu lembrar de outro exemplo aqui que muitas pessoas utilizaram também, utilizar PECs. Então, isso são estratégias, né? Isso é o profissional que vai utilizar, não é a ação que o educando vai realizar e que a gente vai observar. Então, é isso que a gente tem que estar atento para não estar confundindo, né? Os objetivos intermediários com estratégias. Os objetivos intermediários nós traçamos, botamos no PDI com a equipe, e a estratégia vai de cada profissional, né? E também a estratégia vai mudar muito. Às vezes uma estratégia funciona, outra não. Então, isso é do profissional. O que vai no PDI são as ações que o educando vai realizar. Isso. Pense sempre nisso, que o que tem que estar aqui é o que o educando vai fazer, né? Se eu quero que ele utilize cartões, eu posso escrever aqui, utilizar o cartão do sim ou do não. Mas quem vai usar o PEX ou a estratégia sou eu enquanto profissional, né? Eu tenho que ter sempre esse cuidado, porque o PDI é para o educando. Por que isso faz tanta diferença? Para a hora de registrar. Porque aí eu vou poder colocar aqui, ó, vocês vão ver sobre registro só no módulo 3, tá? Mas eu já vou adiantar para vocês que tem aqui, ó, não realiza, por exemplo, identifica que a mesa está suja. Eu fiz isso algumas vezes e observei que o educando não identifica. Então, eu vou marcar aqui que ele não realiza essa ação. Ou então, se ele precisa, se às vezes com um apoio verbal, eu pedindo para ele observar a mesa, ele vai realizar, então eu vou marcar aqui. Agora, se eu colocar a estratégia de falar sobre a importância da limpeza da sala, por exemplo, vai ser algo que eu fiz, não o educando. Então, eu não vou conseguir registrar se ele fez ou não. Por isso que, às vezes, a gente coloca coisas bem pequenininhas para a gente ver durante a aula. E aí, a intenção é assim, depois de um tempo, a gente vai rever isso. Se ele já alcançou esse objetivo com independência, ele já faz sozinho, posso partir para um próximo objetivo. Não preciso ficar o ano todo em cima desse objetivo, né? Então, por isso que tem que ser uma ação observável, para que a gente possa estar registrando se ele fez, se ele conseguiu alcançar e qual o apoio que ele necessitou. Porque para muitos educandos, se eu sair do não realiza para realiza com apoio físico, durante um ano, eu fui muito bem. A gente tem que entender que para o nosso educando vão ser pequenos ganhos que vão fazer muita diferença, né?
ou um educando que precisava sempre do apoio verbal para lembrar de fazer a higiene depois do banheiro. Se eu conseguir que depois de um ano ele faça essa higiene sem que eu precise dar o apoio verbal para ele, é um ganho muito importante. E é bom que isso fique registrado, por quê? Porque aí, ano que vem, quando vier um novo professor, esse professor vai saber que o educando já tem essa habilidade e não vai fazer por ele, ou não vai ficar se questionando se sabe ou não. Então, é uma forma da gente não perder esse conhecimento, para que o educando também não perca essa habilidade que a gente conseguiu trabalhar com ele. Certo? O pessoal estava perguntando aqui do Vineland. Esse questionário é um só para um educando só, tá? Quando a gente compra, a gente pode comprar o kit com todos, ou já comprar as folhinhas que a gente quer. Deixa eu ver aqui. O questionário escolhido, podemos reproduzir para utilizá-lo para cada educando individualmente. Então, como tem a questão de direitos autorais, o ideal é que a gente utilize um questionário para cada educando, e quando for para os outros, a gente compre mais, tá? A gente aplica o Vineland uma vez só com o educando. Por quê? Porque depois eu consigo ir acompanhando, né? Então, esse aqui até está respondido, mas vocês não vão conseguir ver, eu acho que está bem pequenininho. Mas aí eu vou, por exemplo, ele parou na questão 7, aí eu posso avaliar se no próximo ano ele já adquiriu a 8, e aí eu vou continuando tendo as questões. Mas a gente aplica um para cada mesmo, tá? Por isso que a gente não coloca, a gente coloca como uma opção, que a gente sabe que tem custos financeiros envolvidos, né? E aí cada pai tem a sua realidade também. Esse seria o ideal, né? E guardar também, né, esse questionário, porque, por exemplo, como a Catuza falou, no ano seguinte vem um outro professor, vamos dizer que ele já viu que o educando já faz aqueles objetivos, então ele pode voltar na Vineland, né, ou reavaliar pela Vineland, e ver, o que mais ele não faz, né, então... Isso, ele fica no prontuário do educando, esse Vineland respondido, né, então ele não precisa ser refeito. A gente pode usar o mesmo Vineland para o mesmo educando, mas é importante que cada um tenha um, daí, tá? A gente fala demais, né? Vocês têm alguma dúvida além disso? Querem perguntar alguma coisa? Pode ir mandando no chat as perguntas se quiserem, tá? A gente vai tentando responder. E uma coisa também, né, que a gente fala que o ideal é 3 ou mais objetivos, né, intermediários ali, mas vocês vão ver na prática que, às vezes, um objetivo já vai dar bastante pano para manga, já vai dar bastante trabalho. Em cada intervenção, né, a gente ir lá e que dentro do planejamento também dos professores e dos profissionais, aquele objetivo esteja inserido, olha, já é bem... dá bastante trabalho, às vezes. Isso, esse é um exemplo, por exemplo, aqui, ó. O comportamento-alvo é um só sempre, tá? Eu tive algumas cursistas que se dedicaram tanto à tarefa que botaram vários comportamentos-alvo. É bom, eu sei, só que aí na prática a gente tem um PDI muito longo, né? Então a gente escolhe sempre um comportamento para cada área-alvo. A partir do momento que ele chega nesse, a gente troca para o próximo, tá? E aí aqui a gente colocou identificar a mão de referência, um só objetivo intermediário. Por quê? Que dentro das condições desse educando, para ele saber o que é direita e esquerda, se ele conseguir dizer qual é a mão direita, para a gente já está ótimo, sabe? Então a gente tem que pensar também nessa questão da aprendizagem sem erro, de que seja algo prazeroso para o nosso educando, né? A gente não pode pôr ali um objetivo que a gente vai ficar se frustrando educando também. Então, tem que ser algo possível para ele fazer. Vai ter momentos, que nem a Jéssica falou, que a gente vai ter um objetivo só. Vai ter outros momentos que vão ser mais, né? Alguém perguntou aqui se é igual ao guia portagem. Eu não conheço, não conheço esse portagem.
Posso Também até não. dar uma pesquisada e te responder em algum outro momento, Fabiana. Eu mando lá pelo curso, tá? Eu até esqueci de falar aqui, né? Mas lá no nosso material tem as questões também do perfil de interesse. E é por isso que antes a gente sempre começa o PDI traçando o perfil de interesse. E a partir desses, né, o que o educando gosta mais de realizar, se é de música, se é de imagens, né, de ajudar até, né, é a partir desse perfil de interesse do que o educando ele mais gosta, que a gente vai conseguir também traçar esses objetivos. Então, é por isso que a gente sempre também tem que pensar nessas questões, e é a primeira coisa que a gente faz quando começa a realizar o PDI. Querias falar alguma coisa, Fabiana? O guia Portas é que eu trabalhava antes na estimulação e o guia Portas é muito, vocês conversando, é muito parecido com o guia Portas, que a gente segue da educação infantil, é de 0 a 5 anos e 11 meses. Então, a gente segue bem isso. Vai vendo onde já alcançou, onde não alcançou, daí tem um gráfico, só que tem um gráfico, né? A gente vai preenchendo esse gráfico e vai fazendo o plano individual dele em cima, porque também é feito um plano individual, em cima do que ele não atingiu ainda. Então, assim, comparando, seria parecido? Isso que eu quis entender, se seria parecido. Por essa lógica, sim, é isso mesmo. A gente usa um instrumento para saber o que o educando faz. Aquilo que ele não faz, a gente coloca lá no PDI e vai anotando se ele vai avançando ou não. É isso mesmo. Quando a gente pensa, por exemplo, no convivência, alguns deles vão regredir. E isso é natural pela fase da vida que eles estão. Então, eles vão perdendo algumas habilidades, algumas questões, tipo, aos que eram andantes, né, que tinham caminhada, podem vir a perder essa habilidade. Então, pode vir a acontecer esse regresso. Então, a gente registra lá também de que esse comportamento que ele tinha, ele não tem mais. Por isso que para alguns educandos, a gente não coloca um objetivo novo. A gente coloca para manter uma habilidade que ele tem, que a gente acha que é muito importante e não quer que ele perca, para prevenir pela questão do envelhecimento dele perder. Então, a gente vai trabalhar aquela habilidade que ele já tem durante o ano, né? Isso acontece bastante, né, quando ali nas questões das habilidades, né, motoras, por exemplo, tem educandos do convivência que eles têm uma boa funcionalidade, eles têm boas questões físicas. Então, o interessante é que, como eles estão entrando nessa fase senil, é que eles mantenham isso, né? Que eles não percam isso. Então, acontece bastante nessa área, né, Catuza, de habilidades motoras, motricidade fina. A Débora pediu os valores. Tem vários locais que tem venda, mas normalmente é isso. Tu pode comprar o kit que vem o manual e vem todos os modelos, né? Vem os 3. E aí depois, se tu quiser, tu compra só os que tu vai usar e aí tu paga por caderno. Cada caderno vai ter um valor. Ou se tu quiser, tu já pode comprar só o caderno, tá? Tem essa opção também, tipo, eu vou usar só esse vermelho. Aí eu vou comprar só esse caderno vermelho, a quantidade de caderno que eu quero. E acho que varia por aí o valor mesmo, tá? Mas é importante, às vezes, comprar um manual para conhecer o instrumento, até para corrigir. A gente acaba não corrigindo porque a gente usa para o PDI, né? Mas se quiserem corrigir para esses fins, aí tem que ter um manual bem certinho. E tem vários cursos disponíveis também que ensinam a usar e a manusear ele bem certinho, tá? Como eu falei antes, no módulo 3, a gente vai ter sobre registros. O nosso registro, ele está muito baseado nisso, no objetivo que a gente colocou. A gente vai anotar qual apoio o educando usou, se ele obteve ou não aquela ação. Mas o mais importante que eu quero que vocês vejam no próximo módulo é por que registrar, né? Porque a gente sabe que a nossa rotina é tão corrida e o registro é uma burocracia. Mas prestem atenção lá no material que a gente tenta explicar isso, de que o registro ele é uma coisa muito importante, né? Para a gente não perder o que a gente fez, para a gente ver se a gente está sendo assertivo e como a gente pode estar melhorando, né? Então, independente de como vai ser esse registro, prestem atenção no porquê registrar, que acho que é bem importante.
Marinette perguntou, o SAI seria o vermelho. Isso, a gente utiliza o vermelho, porque o verde é só até 21 anos de idade, tá? Então, a gente utiliza o vermelhinho para SAI e convivência, porque o azul é as mesmas perguntas do vermelho, tá? A diferença é que o azul, ele tem formas de entrevistar, ele tem umas perguntas, como eu pergunto para a família responder. E a gente, às vezes é muito demorado, né? Então, a gente optou por usar só esse aqui. Fabiana pediu se os registros têm que aparecer no PDI. Então, a gente tem 3 tipos de registro. No próximo módulo, vocês vão ver. Esse que a gente coloca no PDI é para que quando a gente finalize o PDI do ano, tenha informação se ele realizou ou não. Então, a gente só vai botar uma vez por ano ou a cada 6 meses, quando a gente revê o PDI, tá? Então, a gente reviu o PDI, a gente registra lá. E aí, os outros registros são dos professores em sala para o dia a dia. Mas no PDI a gente coloca, porque como a gente faz o PDI de um ano para o outro e vai para o prontuário, lá no prontuário vai ter objetivo e com qual apoio o educando está realizando ou não aquele objetivo, tá? Vamos ver até uma legendinha lá embaixo, né? Se o apoio for físico, se o apoio for verbal, gestual, visual, aí assinala lá qual foi, ou se o educando não precisou de apoio. A gente faz o PDI, aí vamos para a prática, né? Depois da prática, depois de uns 6 meses, a gente senta e aí anota lá no PDI se ele está fazendo ou não aquele objetivo. Ela pediu se seria um registro anual. Eu acredito que sim, muitos CAESPs têm um registro do que foi durante o ano, né? É mais nesse sentido mesmo. Tem aí o do professor, que vai ser diário, o da equipe, e esse do PDI, aí seria mais para o final das atividades, para a gente finalizar em qual momento o educando está. Vocês têm alguma outra dúvida que ficou sobre esse preenchimento do PDI, dos objetivos? Ficou alguma dúvida ainda da diferença dos objetivos intermediários para estratégias, de PDI para instrumento padronizado? Jéssica, o instrumento padronizado seria o padrão que nós vamos pôr, né? Um padrão, vamos escolher uma forma que vai ser sempre feita igual. E o PDI a gente pode deixar ele mais flexível, ver qual é a necessidade e ir colocando ali dentro, seria isso? Então, cada CAESP adota de uma forma, né? Aqui, o instrumento padronizado, nós utilizamos a Vineland, né? Então, o instrumento padronizado é a avaliação que a gente vai utilizar para avaliar aquele educando. Então, se a gente vai escolher um questionário, lá vocês deram um exemplo, né? Se a gente vai usar a Vineland, então, esse é o instrumento padronizado. O PDI é o plano de desenvolvimento individual. Eu acredito que cada CAESP também tenha o seu plano de desenvolvimento individual, mas é interessante que a gente sempre pense nessas questões de objetivos intermediários, de comportamento-alvo. Então, como a gente vai chamar isso também, eu acredito que também varie de CAESP para CAESP. Mas é interessante que essas ações elas estejam registradas e que anualmente ou semestralmente elas sejam reavaliadas de uma forma que seja registrado mesmo. O educando fez, não fez. Então, como vocês vão padronizar isso, no caso do PDI, falando do PDI, eu acho que vai variar de pai para pai, né? Mas é interessante que essas informações estejam lá. Não sei se deu para entender, se ficou ainda alguma dúvida. Aqui nós adotamos como estudo de caso aquele documento que a gente registra, né, as primeiras impressões do educando, né, Catuza?
Isso. O estudo de caso, a gente faz, tipo, a leitura do prontuário, se tem, por exemplo, todos os profissionais estão tendo dificuldade com o educando, ou a gente precisa de alguma intervenção com a família, então a gente se reúne e estuda aquele caso e traz alguma proposta, né? O registro, ele vai dentro da nossa prática todo dia, né? Tipo, hoje eu tive atendimento naquela sala, e aí eu vou registrar o que o educando fez e o que ele não conseguiu fazer, ou qual o apoio que ele precisou. E aí, lá no PDI, uma vez por ano, ou a cada 6 meses, eu vou botar como se fosse um resumo no final, por exemplo. Tá lá, o educando aquela atividade de limpar a mesa. Ele limpa a mesa, aí eu vou colocar só com apoio verbal, só com apoio visual. Então, é um registro do final de como ele está fazendo. Mas aí não é se discutir, tipo, no estudo de caso se discute várias coisas, né? E no registro é o que a gente observou do educando, certo? E aí essa questão de PDI e instrumento, é isso que a Jéssica falou, né? O PDI, cada instituição pode ter o seu, mas é bem interessante que, como ele vai ser estruturado, né? E o instrumento seria esse teste, que ele pode ser adquirido, pode ser comprado, ou muitas vezes os CAESPs não conseguem utilizar um instrumento padronizado pelos custos, né? Mas ele é importante porque ele nos dá um embasamento, né? Algo mais científico. Mas aí realmente a gente tem que ver na realidade se é possível ou não. Então, o instrumento padronizado é sempre um teste que foi comprado, certo? Alguém tem mais alguma dúvida ou a gente pode encerrar? Acho que foi, né? Às vezes as dúvidas vão aparecer lá na prática, tá? Na hora que a gente vai fazer atividade, na hora que a gente vai estar no nosso CAESP pondo em prática um PDI, né? Então, no próximo módulo ainda, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de mandar lá no chat para a gente, tá? A gente tem ainda as nossas tutoras, a Patrícia e a Dayana, que são pedagogas. Infelizmente, elas não puderam estar com a gente aqui hoje, mas também estão lá disponíveis para tirar dúvidas, tá? Tem o fórum de dúvidas do módulo 3 também. Qualquer situação que ficarem com dúvidas, não se acanhem, mandam lá, que assim que é possível a gente responde para vocês, tá bem? A gente agradece a participação, estou bem feliz que bastante gente participou. Eu achei que pelo horário a gente não teria tanta participação, mas estamos muito bem. Obrigada aí pelo empenho e dedicação de vocês, tá? Eu agradeço também bastante a participação de todos, fiquei bem feliz que teve bastante gente. E qualquer dúvida, entre em contato, não tenham medo, não tenham vergonha, são processos difíceis mesmo, a gente que às vezes está direto convivendo com isso, a gente às vezes ainda surge alguma dúvida ou outra, então é um processo, a gente está aqui para ajudar. E qualquer situação, vocês podem também solicitar para a coordenação alguma assessoria, né? Se quiserem tentar na prática e ter alguém lá para estar mais dentro da realidade de vocês, aí vocês podem estar solicitando, tá bom? Então, nos vemos no módulo 3, acho que amanhã, depois ele já vai estar sendo aberto para vocês, e aí a gente vai se comunicando por lá. Obrigada a todas, tá? A todos. Obrigada a todos, todas. Até mais.